O que é muito sensacional, porque dentro do grupo de mulheres que estão na pré-menopausa, 1 mês de linhaça, de consumo de linhaça, todos os dias, foi capaz de aumentar o efeito anti-inflamatório em mais de 50% no corpo. Opa, aí eu sei que com certeza tu já, né, estralou mais o olho. Opa, eu vou prestar mais atenção nesse ponto também. O câncer de mama, a gente tem uma molécula que, dependendo também do nosso estilo de vida, a gente consegue ativar ela. É uma molécula inflamatória, ou seja, ela causa inflamações no nosso corpo. E essa molécula inflamatória, conforme ela está presente no nosso corpo, ela pode alimentar tumores, ela pode fazer com que eles cresçam e com que eles invadam outras células, né? E um outro estudo muito sensacional mostrou que a semente de linhaça, assim como outros alimentos de origem vegetal, mas a semente de linhaça principalmente, que é o nosso ponto forte hoje, ela ajuda a inibir a atividade dessa molécula de inflamação. Ou seja, ela começa a desativar a ação desse componente, desse composto que causa a inflamação em primeiro lugar no corpo. E no momento que a gente desativa inibe essa molécula, o que acontece? Ela para de alimentar as células com câncer. Então esse foi um dos pontos que foi visto do porquê a semente de linhaça auxilia na prevenção do câncer de mama. Porque ela inibe, em primeiro lugar, o que causaria o crescimento dessas células de câncer. O que é muito sensacional, porque dentro do grupo de mulheres que estão na pré-menopausa, 1 mês de linhaça, de consumo de linhaça, todos os dias, foi capaz de aumentar o efeito anti-inflamatório em mais de 50% no corpo. Olha só, a gente já viu que 49% a gente consegue evitar através, né, de ter o risco de AVC. E 50% a gente consegue aumentar o nosso poder anti-inflamatório a partir da semente de linhaça. Sensacional, né? Boa. Um ponto bem importante pra gente falar aqui. O porquê da gente estar falando da semente de linhaça é para que a partir disso a gente consiga estimular o consumo da semente de linhaça, que é um alimento tão sensacional para todos nós, independente se somos homens, se somos mulheres e de qual momento da idade nós estamos, de qual momento da vida. Mas quando a gente fala de um alimento só, a gente não pode considerar que ela vai ser uma bala mágica que a gente vai engolir e que ela vai ser a salvação de tudo. Muito pelo contrário. A gente tem as sementes de linhaça, um dos componentes que é tão sensacional dentro da semente de linhaça se chama lignanas. Porém, essas lignanas, elas só fazem efeito no nosso corpo quando a gente tem as nossas bactérias do intestino, as nossas raparigas, como a gente chama dentro do Reset, quando a gente tem as nossas bactérias do intestino prontas para digerir essas lignanas. Ok, e como que a gente faz isso? Tomando suplemento? Não necessariamente. A gente precisa só começar aos poucos a consumir semente de linhaça para que as nossas bactérias entendam, opa, olha só, tá chegando linhaça, agora a gente tem que saber como digerir elas, vamos lá, vamos trabalhar. E elas começam a trabalhar dentro do intestino, e aí a partir disso elas vão crescendo, se multiplicando, e tem cada vez mais a capacidade para digerir essas lignanas, e daí sim trazer toda essa proteção que a gente está falando hoje, todos esses 9 benefícios da nossa aula de hoje. Então ela não é uma bala mágica que, independente do teu estilo de vida, tu vai colocar a linhaça lá no teu dia e ela vai ser a solução mágica. Não, isso tudo vem com uma construção, isso tudo vem com o que a gente já vem fazendo, mas ela é um grande bônus. Ela é definitivamente um alimento pra gente ter na nossa alimentação. Então isso é bem legal da gente ter em vista, porque definitivamente a semente de linhaça ela pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama numa população geral. E isso, acho que todos, principalmente nós mulheres, né, a gente tem toda essa movimentação, todo esse cuidado em relação ao câncer de mama, porque a gente vê muito ao nosso redor, né, tem toda a questão de muitas vezes ter a hereditariedade, porém, como a gente fala, através do nosso estilo de vida, a gente pode desligar a chavinha da hereditariedade, a gente pode tornar a hereditariedade não uma sentença, ela não é uma sentença, a gente consegue sim transformar ela.
A gente falou nas pessoas nas mulheres em pré-menopausa, né? Vamos agora falar então das pessoas que já estão, das mulheres que já estão no pós-menopausa. Será que a semente de linhaça também auxilia assim como em pré-menopausa? E sim, em um outro estudo a gente também conseguiu ver, na verdade em vários outros estudos, mas o que eu tô falando é exatamente num aqui específico, que sim, que o consumo da farinha de linhaça, ele é associado a um risco muito reduzido de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa. Sensacional! E isso porque, além de tudo, além de vários outros componentes que a linhaça tem, ela também consegue regular o estrogênio no corpo. Vamos lá, estrogênio é um hormônio, e o estrogênio, nós mulheres, nós produzimos estrogênio, porque ele faz parte do nosso período de menstruação e tudo mais. Então a gente tem uma produção de estrogênio. Animais têm produção de estrogênio, todos os animais, né? Nós na categoria de animais também, nós produzimos o estrogênio necessário. Porém, dependendo dos alimentos que a gente consome, a gente começa a ter estrogênio demais dentro do nosso corpo. Por exemplo, quando o nosso consumo de alimentos de origem animal é muito alto, a gente vai ter uma carga de estrogênio alta dentro do nosso corpo. Vamos citar, por exemplo, o consumo de leite. Se a gente tem um consumo de leite, a gente vai ter uma carga maior de estrogênio. Por isso que o leite é, por outro motivo, também associado ao desenvolvimento de câncer, porque a gente coloca para dentro do nosso corpo uma carga muito maior de estrogênio. Porque o bezerro, ele precisa do estrogênio para o crescimento, assim como as mulheres no leite materno passam o estrogênio para a criança. Isso é uma coisa natural da nossa natureza. Porém, quando nós adultos a gente consome estrogênio de fontes externas, através dos nossos alimentos, o nosso corpo não necessariamente consegue dar conta de todo esse estrogênio que está dentro da gente. E é o estrogênio, então, que começa a causar distúrbios. E aí entra a linhaça, porque a linhaça ela consegue fazer uma limpa, digamos que ela vai lá com uma vassourinha dentro do nosso corpo e fala, sai, isso aqui não precisa, o nosso corpo já está produzindo, pode ir embora o excesso. Então, por isso que ela também entra como uma forma de proteção para mulheres no pós-menopausa também, porque a partir disso a gente começa a eliminar esse excesso de estrogênio. Assim como a gente já falou antes, isso tudo dentro de uma alimentação que já está equilibrada, né? Mas, com certeza, independente do momento que a gente esteja na nossa vida, de como esteja a nossa alimentação, colocar a linhaça no nosso dia já é um ótimo passo, definitivamente. A gente não precisa conquistar o mundo inteiro num dia só, né? Nem Deus criou o mundo inteiro num dia só, ele fez em 7 dias. Então a gente também não precisa fazer assim, agora vou mudar drasticamente tudo, absolutamente tudo. Não. Até porque muitas vezes quando a gente quer fazer uma mudança muito drástica, né? Tipo, agora eu vou mudar tudo de uma vez só, as chances são de que a gente não continua nessa mesma maneira, né? A gente tende a ficar cansado e achar, não, eu acho que eu dei um passo maior que minha perna, eu vou voltar para como eu era antes, que a minha zona de conforto estava mais confortável, né? Então, quando a gente faz essa construção, é bem legal. Isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante no Reset, no TTR, né? Que é a nossa Terapia Transformacional Reset, que é a nossa mentoria, nosso programa de educação. E porque a gente realmente, quando a gente começa a fazer isso com o nosso corpo ele começa a entender os sinais que a gente está emitindo de que, alguma coisa está melhorando, vamos lá, vai ser uma melhoria então constante, contínua. E o nosso corpo espera isso da gente, né? E então por isso que é muito importante a gente manter o nosso fluxo e ir melhorando aos poucos, ao invés de fazer simplesmente uma mudança radical. Boa. A gente falou então sobre a prevenção do câncer de mama, tanto para mulheres no pré-menopausa quanto para quem está na pós-menopausa, né? Porém, a semente de linhaça, ela é sensacional também nos sintomas de menstruação. E isso já mostra também, estudos mostram também que o consumo diário de sementes de linhaça diminui sintomas de TPM, incluindo dores de cabeça, nos seios e cólica. Uau! Agora a gente já pegou mais uma outra parcela da população, né? Quem não tá necessariamente preocupado com pré-menopausa ou pós-menopausa, agora o sininho tocou, né? Porque quem não quer tirar isso de uma vez da vida